Tem um momento na vida em que você para de fingir que está bem, quando as contas se acumulam sobre a mesa e o corpo simplesmente desiste. Quando você olha para o teto às 3 da madrugada e sussurra: Deus, eu não aguento mais. Eu cheguei nesse lugar e o que eu encontrei lá mudou tudo, porque o vale da sombra da morte não é onde Deus te abandona, é onde Ele te encontra. A luz da cozinha era a única acesa na casa, um feixe amarelado e cansado que parecia carregar o peso de toda a estrutura. Sobre a mesa de madeira gasta, o cenário era de guerra. Não havia armas, apenas papéis. Boletos com tarjas vermelhas, notificações de cartórios, o aviso de corte de energia que parecia gritar fracasso em letras garrafais. Daniel, aos 42 anos, sentia que sua identidade estava se esvaindo junto com o saldo bancário. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo a barba áspera de dias de descuido, e fechou os olhos. Na sua mente, passava o filme de uma vida inteira de esforço. Ele sempre foi o porto seguro da família, o homem que tinha as respostas, o profissional que chegava primeiro e saía por último. O título de provedor era sua armadura, mas agora a armadura estava estraçalhada. O e-mail da demissão, 6 meses atrás, ainda ecoava como um zumbido constante no seu ouvido. Encerramos as atividades. 3 palavras que jogaram 6 meses de dignidade no lixo. No início, ele manteve a postura. É só uma fase, dizia para Carla. Mas o mercado de trabalho parecia ter se tornado uma parede de vidro. Ele via as oportunidades, mas nunca conseguia tocá-las. Os nãos acumulados eram cicatrizes invisíveis. As economias que deveriam durar 1 ano sumiram em 3 devido a dívidas que ele nem sabia que tinha. Quando vendeu o carro, sentiu que estava vendendo um pedaço da sua liberdade. Agora, ali naquela cozinha silenciosa, o silêncio não era de paz, era um silêncio opressor que parecia cobrar uma solução que ele simplesmente não possuía. Carla entrou na cozinha, seus passos suaves, quase imperceptíveis. Ela viu o marido curvado, como se estivesse carregando o teto nas costas. Ela tentou se aproximar, colocar a mão no seu ombro, um gesto simples de "estou aqui". Mas Daniel se esquivou. O toque dela, que antes era conforto, agora parecia um lembrete de que ele estava falhando com ela. "Eu estou bem", ele mentiu, a voz saindo seca, quase sem ar. Ele não conseguia olhar nos olhos dela porque temia encontrar o reflexo da sua própria derrota. Quando ela saiu da sala, o peito de Daniel começou a apertar. Não era apenas tristeza, era algo físico, biológico. O ar parecia mais denso, as paredes pareciam se fechar. Ele correu para o banheiro, jogou água gelada no rosto, tentando despertar de um pesadelo que era, na verdade, sua realidade. Ele olhou para o espelho e não reconheceu o homem à sua frente. As olheiras profundas e o olhar sem brilho eram o retrato de uma alma que tinha acabado de desistir de lutar sozinha. Ele estava no limite da sanidade e o vale estava apenas começando a se abrir sob seus pés. Talvez você esteja olhando para esse espelho agora, sentindo que a sua armadura também quebrou e que ninguém entende o peso que você está carregando em silêncio. Eu não quero que você carregue isso sozinho hoje. Antes de eu te contar como Daniel encontrou uma saída onde parecia haver apenas um abismo, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Qual é o vale que você está atravessando hoje? É na sua saúde, na sua vida financeira ou no silêncio da sua alma? Escreva aqui nos comentários. Às vezes, colocar a dor em palavras é o primeiro passo para a cura. E se você sente que precisa de uma palavra de esperança todos os dias, aproveita esse momento e se inscreve aqui no canal. Vamos atravessar esse vale juntos. 2 semanas se passaram, mas para Daniel, cada dia parecia uma década de exaustão.
Ele caminhava em direção ao supermercado com uma lista mínima nas mãos e o coração martelando contra as costelas. Carla havia pedido o básico do básico: arroz, feijão, pão e um pouco de leite. Daniel conferia o saldo do aplicativo do banco a cada 5 minutos, mesmo sabendo que nenhum milagre financeiro havia caído ali. Ao entrar no estabelecimento, o cheiro de comida fresca e o barulho das pessoas fazendo compras pareciam uma ofensa ao seu estado de espírito. Ele sentia-se um intruso naquele mundo de normalidade. Cada item que ele colocava no carrinho era pesado com a precisão de um joalheiro. Ele calculava os centavos, somando e subtraindo na mente, com medo de que a matemática da sobrevivência falhasse diante de estranhos. No caixa, o momento que ele mais temia aconteceu. A esteira rolava, os produtos eram bipados e o valor final apareceu na tela. Daniel inseriu o cartão com as mãos trêmulas, digitou a senha e esperou. Aqueles segundos de processamento pareciam horas. Transação não autorizada. O sangue subiu para o rosto de Daniel instantaneamente. "Tenta de novo, por favor", ele pediu, a voz quase um sussurro. A operadora do caixa, uma jovem com um olhar cansado, passou o cartão novamente. O silêncio na fila atrás dele era ensurdecedor. Ele sentia os olhos das pessoas nas suas costas, imaginava os julgamentos, a impaciência de quem tinha pressa para chegar em casa. "Negado de novo, senhor." Daniel sentiu um zumbido nos ouvidos. Ele não disse nada. Apenas murmurou um desculpe inaudível e saiu da loja de mãos vazias, deixando o carrinho para trás como o símbolo do seu desamparo. Ele não conseguiu chegar em casa. Seus pés o levaram até um banco de praça logo em frente. Sentou-se e ficou olhando para os próprios sapatos. Foi ali que a represa rompeu. A visão começou a escurecer nas bordas, um túnel de sombra se fechando sobre ele. O ar, embora abundante ao seu redor, não chegava aos seus pulmões. Ele tentava puxar o fôlego, mas sentia como se houvesse uma mão invisível apertando sua garganta. O pânico não é uma escolha, é um incêndio químico no corpo. Daniel deslizou do banco e caiu de joelhos no chão de cimento. "Deus, eu vou morrer aqui. Me ajuda. Eu vou morrer." Ele ofegava. As pessoas passavam. Algumas olhavam com curiosidade, outras com medo, mas ninguém parava. Ele estava no centro do vale, e o vale era feito de solidão absoluta. No auge do sufocamento, quando ele achou que o coração finalmente iria parar, algo estranho aconteceu. Não foi um anjo que desceu, nem uma voz retumbante que rasgou o céu. Foi um pensamento, uma memória muscular de algo que sua avó dizia: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte." As palavras do Salmo 23 começaram a pulsar no ritmo do seu coração disparado. Daniel parou de lutar contra a falta de ar. Ele simplesmente se entregou ao chão. "Eu não aguento mais, Deus. Eu desisto de tentar ser forte sozinho. Eu não sou ninguém. Eu não tenho nada." Naquele momento de rendição total, o pânico começou a ceder, não porque os problemas sumiram, mas porque ele finalmente parou de carregar o mundo nas costas. Ao retornar para casa naquela tarde, Daniel não trazia sacolas de compras, mas trazia algo que não carregava há meses: a verdade. Ele encontrou Carla na sala, e em vez de usar a máscara de provedor inabalável, ele simplesmente desabou no sofá. Ele contou tudo. Falou sobre o cartão negado, sobre o medo de morrer na praça, sobre a vergonha de não conseguir sustentar a casa. Carla não o julgou. Ela se ajoelhou no chão entre as pernas dele e segurou suas mãos. "A gente vai buscar ajuda, Dani. Espiritual, médica, emocional. A gente vai juntos." Aquela foi a primeira pedra da reconstrução do seu altar. Daniel entendeu que seu ídolo era a autossuficiência. Ele achava que sua fé dependia do seu sucesso, mas ali, no prejuízo e na ansiedade, ele descobriu que a fé real só começa quando os nossos recursos terminam.
Ele começou a terapia em uma clínica social e, paralelamente, iniciou uma rotina que ele chamava de a Hora do Maná. Todo dia, às 6 da manhã, ele sentava na mesa da cozinha, a mesma mesa onde os boletos ainda estavam, e abria a Bíblia gasta da avó. Ele não lia por religiosidade, ele lia por sobrevivência. Certa quarta-feira, a situação atingiu o ápice crítico. Não havia dinheiro nem para o botijão de gás que estava no fim. Daniel fechou os olhos e fez a oração mais honesta da sua vida. Pai, o Senhor preparou uma mesa no deserto para o teu povo. Eu não preciso de um banquete de rei, eu só preciso do pão de hoje. Eu confio na tua mesa. 2 horas depois, o telefone tocou. Era o pastor da pequena comunidade que eles visitavam. Daniel, um irmão da igreja, sentiu um incômodo muito forte de te entregar um envelope. Ele não sabe o que você está passando, mas disse que Deus mandou entregar. Daniel foi até lá a pé. Quando abriu o envelope, sentou no meio-fio e chorou. Não havia milhões de reais, mas era o valor exato para cobrir as contas que venciam naquele dia e comprar o gás. Nenhum centavo a mais, nenhum a menos. Foi ali que ele entendeu o conceito do maná. Deus não dá o estoque para o ano, Ele dá o sustento para o dia. Os meses que se seguiram não foram marcados por um golpe de sorte cinematográfico. A vida de Daniel continuava sendo uma sucessão de desafios. Ele conseguiu alguns trabalhos temporários, pintura de fachadas, organização de estoque. Não era o cargo de executivo de antes e o salário mal dava para o básico. No entanto, o peso que antes o esmagava agora era compartilhado. Daniel aprendeu a arte da humildade. Ele não sentia mais vergonha quando recebia ajuda. Ele entendia que cada provisão era a mão de Deus se movendo através de pessoas comuns. A saúde mental, antes em frangalhos, tornou-se seu jardim mais bem cuidado. As crises de pânico não sumiram como por mágica, mas perderam o poder de paralisá-lo. Quando sentia o peito apertar, Daniel não fugia mais. Ele orava e aplicava as técnicas que aprendera. Ele descobriu que a paz que excede o entendimento não é a ausência de problemas, mas a presença de uma âncora no meio da tempestade. Sua relação com a família floresceu nas cinzas da sua autossuficiência. Em uma noite de domingo, jantando apenas arroz e ovos, sua filha segurou sua mão e disse: "Pai, eu gosto mais de você agora. Você está mais aqui com a gente." Ali, Daniel percebeu que o vale havia tirado dele o que era supérfluo para devolver o que era eterno. O altar reconstruído na mesa da cozinha tornou-se o centro de gravidade da casa. Daniel compreendeu que Deus não permitiu o vale para puni-lo, mas para purificá-lo. Ele ainda não tinha um emprego fixo, o futuro ainda era uma névoa, mas ele tinha o maná de hoje. Se você chegou até o final deste vídeo, talvez não tenha sido por curiosidade sobre a história do Daniel, mas porque você reconheceu o eco da sua própria dor. Talvez você esteja agora sentado na sua própria mesa de boletos, se perguntando por que o céu parece de bronze. Eu quero falar diretamente ao seu coração cansado. O vale não é um beco sem saída. O vale é uma passagem. O erro de muitos de nós é acreditar que Deus só está conosco no topo da montanha. Mas é no vale que a intimidade é forjada. É no deserto que o maná cai. Não se culpe por sentir medo. Não se sinta menos cristão por lutar contra a ansiedade. O pastor está aí, agora mesmo, no seu quarto, na sua sala, no seu carro. Ele não te abandonou. Se esta mensagem trouxe um pouco de luz para a sua escuridão, eu te peço que não aguarde apenas para você. Se inscreva aqui no canal para continuarmos caminhando juntos. Deixe o seu amém nos comentários como um sinal de que você aceita o maná de hoje. E compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está prestes a desistir. Lembre-se, o sol vai nascer de novo.
O vale tem fim, mas a presença dele é eterna. Fique em paz e até o próximo vídeo.